noite, pessoal. Vamos começar mais um Papo Ágil. Boa noite, Muniz. Obrigado por estar aqui conosco hoje, batendo esse papo aqui sobre gestão de produtos, aproveitando a sua experiência, a sua coordenação no bootcamp, na pós-graduação, né, de Business, de Project Owner. E obrigado por ceder um pouco aí do seu tempo aí para nós, para a gente fazer esse bate-papo, conversar um pouquinho sobre visões de produto, falar um pouco do papel do PO, do PM, do Business Owner. Então, vou te dar a palavra aí para você se apresentar, dar um oi para a galera aqui, se bem que acho que dispensa muita apresentação. E a gente já começa o nosso papo aqui. Fica à vontade, Muniz. Legal, Caio. Obrigado aí pelo convite. Muito legal estar com vocês aqui, né? Alguns alunos já conhecidos, outras pessoas. Eu sempre falo, né, que a gente tem que fazer amizade onde a gente vai, né? Então, aqui vai ser um papo entre amigos. E eu acredito muito nisso, né? No que vocês estão fazendo aqui, no trabalho de compartilhar conteúdo, né? Compartilhar experiência, compartilhar vitórias, derrotas, porque é a partir daí que a gente aprende bastante. Então, a ideia aqui é um papo entre amigos, né? Que eu combinei com o Caio. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, fique à vontade aí também. Então, vou começar, porque eu sinto que o pessoal começa um pouco tímido, Muniz, e à medida que a gente vai evoluindo, o pessoal vai aquecendo, e da metade para o final já está todo mundo se estapeando para falar aqui, tá? Então, vou trazer a primeira questão que sempre gera bastante discussão, bastante polêmica aí sobre o papel do PO, o papel do PM, até onde vai cada responsabilidade, como fazer esse corte do nível estratégico, tático e operacional, e como fazer isso acontecer, se a gente parar para pensar que é um papel, se a gente pensar nos papéis dentro dessa lógica, né, de operacional, tático e estratégico, a gente começa a falar um pouco em hierarquia, né, e de certa forma isso vai um pouco contra os princípios da agilidade. E aí, dentro da sua visão, como é que você situa no contexto essa função do PO, do PM e até do Business Owner, dentro desse conceito da agilidade? Vamos começar aí por aí, acho que o bom fio condutor. Legal, Caio. Essa é uma dúvida bem recorrente, né? Eu até acho que eu comentei lá nas aulas. Eu mesmo, né, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu tinha muita dúvida disso, né? Ah, por que chama PO? Por que chama PM? Por que chama BO, né, Business Owner? E é interessante, né, você falou da agilidade, se a gente pegar na essência, lá em 2001, a gente observa que a agilidade ela veio de TI, né? A ideia era pegar práticas que estavam funcionando melhor do que o modelo tradicional, né? Se a gente trouxer lá da origem. E aí o Scrum Guide, o Scrum já era um modelo, né? Antes mesmo do Manifesto Ágil. Então, em 95, já existia lá os experimentos de usar o Scrum, e no modelo, ou no Scrum Guide, tem lá o papel do PO, né? Então, começa daí essa brincadeira. Então, se a gente olhar e refletir, o papel do PO, ele é um papel que ele trabalha diretamente, ele foi criado para usar o Scrum. Só que se a gente olhar no dia a dia, existem outros movimentos, né? Que vão além do Scrum. Então, o papel do PM, ele é meio que isso, né? Uma evolução em que o papel do PO, ele estava, se a gente ficasse limitado só ao papel do PO, né? Talvez não tivesse essa visão da conexão, né? Você falou bem do operacional para o tático estratégico. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu vejo tanto conceitualmente quanto na prática é que, às vezes, as pessoas, sem perceber, elas ficam limitadas ao que coloca-se lá no Scrum Guide, né? Que é um guia. Não quer dizer que a gente tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí tem empresa que fez o quê? Que abraçou essa causa e coloca todo mundo como PO. Outras empresas nem adotam o papel de PO, chama todo mundo de PM. E tem outras empresas que fazem o que você falou, né? Faz meio que uma hierarquia, né? Onde eu trabalho, por exemplo, na Sul América, a gente tem um pouco disso, né? Tem lá o PO cuidando de uma squad, né? De um produto específico, e tem lá um PM que ele está olhando
uma conexão, né, desse produto com esse para entregar algo maior. Então, fica como você falou, né, Caio? O PM, ele está olhando um pouquinho mais tático, um pouquinho mais operacional, um pouquinho mais tático, mais estratégico, né? Enquanto o PO está lá olhando mais o operacional, tático e tal. Mas, assim, o que eu acho bacana, né, pessoal, mais do que o conceito, mais do que a teoria, a gente vê na prática, e aí eu acho que a gente tem que respeitar muito o contexto de cada empresa. E é interessante, a gente escreveu o livro, né, Jornada Ágil de Produto, lá já tive contato com muitos autores, né, que estão em empresa, mas eu conversei com muita gente, de várias empresas aí, né, que estão no mercado, nessa parte de produto, até quando eu desenhei lá o curso de vocês, e eu vi o seguinte, não tem resposta certa, né, não tem resposta errada, existe uma resposta para cada contexto, né? É lógico, a gente saber o mínimo do Scrum Guide é bacana, saber o mínimo do que faz do PO é bacana, mas assim, cada caso é um caso. O que eu tenho visto agora, fechando a resposta da tua primeira pergunta, Caio, o papel do Business Owner, ele é a pessoa que está olhando mais estratégico ainda, né? O todo, não só o produto no sentido de criar, mas o mercado que vai ser lançado, né? A conexão disso com toda a empresa, com a estratégia, e olhando mesmo como uma empresa, né? Como uma unidade de negócios. Há uma tendência, né, disso. Aí que entra a questão das habilidades, né? Se eu trabalho só com um time, eu tenho que ter uma habilidade, quer dizer, se eu tiver uma habilidade mais olhando para time, eu consigo levar. Se eu já estou olhando a coordenação de um time com outro, se eu vou fazer o papel do PM, o meu papel não é mais liderar um time, né? Eu tenho que saber liderar times. E aí a minha habilidade tem que ser um pouco maior. Se eu vou fazer o papel de business owner, eu tenho que saber mais do que liderança de times, né? Eu tenho que saber marketing, eu tenho que saber finanças, eu tenho que saber estratégia. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vê no mercado, a pessoa se perder, né? Ela fala, mas isso aqui é diferente, lá é diferente, não está escrito no Scrum Guide. Não está escrito, mas a empresa está precisando, e aí? Tem que entregar resultado, né? Então, eu acho que é um pouco disso aí, tentando responder a tua primeira pergunta. Legal. Então, a gente pode traçar um paralelo disso um pouco com a realidade das startups, né? Porque a startup é aquela iniciativa que nasce dentro de um time que desenvolve um produto, e toda startup começa a ter problemas quando ela precisa escalar o negócio, quando ela precisa desenvolver estratégias de marketing, estratégias de negócio mesmo, de enxergar o negócio como empresa, de você ter uma estrutura financeira por trás. Não é só questão de ter dinheiro, mas é a questão de saber gerir esse dinheiro, gerir isso como negócio. Então, a gente começa a ter essas visões superiores, né, de PM, de Business Owner, na mesma proporção que as startups começam a escalar seus negócios, e que aí muitas vezes ou elas vão decolar como unicórnios ou podem naufragar. Você faz essa relação também? Essa questão da startup é interessante, né? Porque se a gente observar, já está no DNA das startups essa pegada de produto, essa pegada ágil, né? Porque você falou bem, uma startup, né, pessoal? Se a gente só é normal isso, né? A gente vê livro, a gente vê reportagem só das startups que deram certo, né? Agora, para cada uma que virou unicórnio, deve ter tido 1 milhão que tentou, né? Igual o jogador de futebol. A gente olha o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Quantos tentaram e ficaram no caminho, né? Empreendedores, quantos ficaram? Então, essa questão da startup, eu conheço muitos amigos que trabalham em startup, né? Alguns até investidores anjos, tal. O que eles falam no início vale tudo, né, pessoal? Vamos que vamos, né? A verdade é essa, não tem nada. Não tem cliente, não tem produto, cara, vale tudo. E aí é na tentativa e erro. Começa a dar certo, aí a escalada que é o desafio, né? Um exemplo, até, Caio, vou trazer um exemplo real aí para vocês, que eu gosto de trazer exemplos reais. Ontem, a gente teve um bate-papo com o nosso time da jornada, né? Pensando em produto, eu sou de tudo um pouco na jornada, né? Como líder, eu sou o PO, o PM, o Business Owner também. E lá a gente fez uma reunião de retrospectiva, né, do evento que a gente fez há 2 semanas. E foi interessante, né? Uma das coisas que colocaram, a gente não está praticando toda a agilidade aqui. E foi uma reflexão boa, né?
que faltava algumas coisas. E que eu falei, gente, eu não sei, alguém participou? Bota no chat aí se alguém participou do evento da jornada aí, pessoal. É só para eu saber se alguém participou. Você participou, Caio? Eu assisti alguma coisa, Ó, Samuel. o Samuel ele chegou até falar, né, em algum um evento, né, Samuel? Isso Ah, o eu Samuel fez palestra, Samuel? fiz palestra. Estava na sala de Ah, produto. legal, cara. Qual foi a trilha? Você lembra? Qual foi a Foi sala? na, foi na sala de produto. Falei Porra, sobre que gestão baseada em legal. evidência. Porra, que bacana. Quem te convidou? Foi a Foi a Carla? Rose. Ah, Rose. Olha que legal, cara. Que bacana você ter falado isso. Aí vou dar o exemplo da escalada da jornada, que foi a pergunta do Caio. Foi bom o Samuel ter falado aqui, que participou fazendo a palestra. Imagina o seguinte, lá no início, a gente tinha um livro, que era o DevOps, né? Foi o primeiro livro que eu estava escrevendo sozinho, aí tive a sacada de chamar pessoas, aquela coisa toda. Lá naquela época, a gente fez um evento, né, de lançamento do livro, quase 400 pessoas presencial aqui no Rio, em 2019. E aí, Caio, eu conhecia todos os coautores, eu conhecia todos os palestrantes, né? Porque eu participava ativamente. Isso que acontece com a startup, né? A gente tem lá o olho do dono, você está lá no dia a dia. Então, eu participava ativamente olhando o produto, né? O produto livro, DevOps, o produto evento, são dois produtos. Só que hoje a gente escalou de tal maneira, e esse evento que você participou, Samuel, a gente teve aí quase 300 palestrantes no sábado, mais de 200 pessoas orquestrando. Então, na verdade, foram 32 eventos em um dia. Isso é escalar na prática, né? E aí, no bate-papo ontem da reflexão do time, foi legal, uma das nossas voluntárias falou, pô, eu sinto falta de praticar alguns pilares da agilidade, né? Colocou lá, falei, pô, tem sentido. Só que eu coloquei o contraponto, falei, mas pô, tá bom. Porque ela comparou com um evento de uma outra comunidade que ela está acostumada a fazer, né? Que é uma sala. Eu falei, tudo bem. Se a gente se reunisse aqui e fizesse uma sala, eu saberia, por exemplo, que o Samuel palestrou, né? Agora, não tem como eu saber que o nome dos 300 palestrantes, eu sei de alguns, né? A Adriana viu a palestra DevOps no Rio. Legal, Adriana. Então, olha que interessante. Isso acontece nas empresas também, né, pessoal? E acontece nas startups. Porque, assim, quando a gente está em um time, aí entra o papel do PO de novo. Pô, eu sei tudo, eu tô ali. Agora, se eu sou um PM, que eu tenho 4, 5 times, não tem como eu estar no detalhe, entende? Aí, cara, a tua pergunta não chega a ser uma hierarquia, mas é uma coisa de confiar, né? Eu, como um PM, né? Eu posso agora me colocar como um PM da jornada, eu confio que a missão foi dada, né? Olha, precisamos fazer 32 salas com palestrantes com muita experiência, de alta qualidade, e time, vocês têm autonomia para vocês convidarem quem vocês entenderem que vai entregar valor, né? Então, a correlação que eu estou fazendo aqui prática é essa. Na empresa, a mesma coisa, né? A gente precisa disso. Só que na empresa tem uma organização mais tradicional, a hierarquia. Por mais que a gente fale, não, é agilidade. Mas existe lá o organograma, né? Na jornada, tem hora falando da escalada, a gente eu estou sentindo falta disso, né? E lá ontem a provocação foi essa, eu achei muito legal. Você vê, uma pessoa que entrou agora na jornada, ela ajudou a organizar uma sala e ela falou, olha, eu cheguei agora, eu vou falar. E falou. Foi ótimo, né? Foi uma retrospectiva. E ela colocou isso, pô, eu sinto falta disso, daquilo, porque a gente escalou de tal maneira que a gente tem, porra, 11 livros lançados e 20 livros em andamento, né? Cada livro é uma squad. Cada livro tem um PO. E como é que orquestra isso? É um desafio. Então, as empresas também estão vendo isso. Na jornada, a gente experimenta isso muito fortemente, essa escalada. E é lógico, quando a gente escala, o risco aumenta, né? Então, por isso que eu acho que às vezes é bem-vindo. Mesmo algumas pessoas torcendo o nariz, aí não, porra, tá PO que reporta para o PM e tal. Isso é hierarquia, mas tá bom, traz um jeito novo de fazer. Foi isso que eu falei com o time ontem. Tá bom, gente. Tem um jeito novo? Porra, vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer essas provocações na empresa, porque às vezes, né, Caio, vou te devolver a palavra, quem está de fora começa a criticar, mas aqui tem hierarquia, não sei o quê, tá bom. Qual o jeito melhor de fazer? Eu apresento um jeito melhor de fazer. E às vezes o pessoal fica muito no muro das lamentações. Na jornada, cara, e aí fica o convite, quem quiser participar, a gente vai fazer um evento grande no final do ano, em dezembro, né? A gente quer fazer híbrido, online e presencial.
que eu falo o seguinte, alguém que trouxe algum problema, alguma oportunidade, assume o ponto. Eu sou muito dessas, né? Tem gente que fica até com medo de trazer alguma coisa, porque assim, que às vezes a pessoa traz o problema, mas não quer participar da solução. Ué, como assim? Aí fica fácil, né? Só ficar falando do problema. Não estou dizendo que as pessoas fazem por mal, mas é muito mais fácil a gente levar o problema, né? Quando a gente não faz parte da solução. A minha provocação sempre é essa, no trabalho, né? E na jornada. Eu sempre falo isso. Pô, traz o problema, mas pensa numa solução. Por quê? Porque se a gente ficar só apontando, é muito mais fácil, porque todo mundo vai apontar, né? Uma metralhadora giratória. Lógico, tem hora que você tem que deixar mesmo o brainstorm rolar. Mas só para deixar claro isso, Caio, essa questão da startup, né? A startup, ela tem um problema que é, ela não tem recursos, ela nem sabe se o produto dela vai vingar. Vale tudo, e tudo bem. Quando ela cresce, vira um unicórnio, principalmente que você falou, eu tenho conversado, feito palestra em muitas empresas aí, algumas startups, empresa grande, né? O desafio é, cara, como é que eu organizo essa bagunça, né? O pessoal às vezes copia o Spotify, mas nem lá é assim, né? Eles experimentaram e não estão assim hoje, né? Então, acho que é muito isso. E essa troca, eu acho que é muito rica, né? Essa questão da bala de prata é terrível, né? As empresas têm o péssimo hábito de buscar. O modelo Spotify virou a bala de prata. Todo mundo quer ser um Spotify. Na verdade, a gente sabe que deu certo para eles, mas não vai dar, não necessariamente dará certo para todo mundo. E isso que você falou é interessante, porque vai também muito de encontro de empoderar as pessoas, né? Não adianta só se lamentar, né? Tome posse desse problema e ajude a resolver. Deixa eu fazer um convite aqui, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá, pessoal? Que o papo é aberto. Tá? Então, ergam a mão, sinalizem aí, abram os microfones e venham conversar com a gente. Vou te fazer uma pergunta que me ocorreu agora, mas eu acho que é bem interessante, vai muito dentro do meu cenário. Como você vê o desafio de você levar agilidade de uma empresa que vende produto, né, um software, um RP, que é o meu caso, por exemplo, para várias empresas, tá? E empresas que são tradicionais, são muito tradicionais. Tá? Eu trabalho com o segmento de saúde, você está na Sul América, você conhece bem isso, só que os meus clientes são muito tradicionalistas, né? E como as empresas que querem implantar agilidade e querem gerenciar o seu produto e pensar em value stream, e pensar em mais valor ao cliente e tudo mais, como otimizar essa questão da priorização quando você trabalha com um produto que atende diversos clientes, as dores são distintas, os momentos dos clientes são distintos e você precisa botar isso dentro de uma esteira, dentro do teu time, porque você também tem uma capacidade produtiva X. Qual a sua visão em cima disso aí? Quem é o dono do produto no final das contas? É o meu cliente ou sou eu que sou o dono da empresa? Esse é um problema bem complexo, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tem como, imagino que sim, você versiona, né, para cada cliente um pacote específico? Como é que você faz? A gente tem, no nosso caso lá, a gente tem um RP que a gente procura manter o mesmo RP para todos os clientes. Então, qualquer demanda que surja, que seja mais específica, a gente procura tornar isso algo configurável, algo parametrizável, para que ele possa habilitar ou não habilitar aquela feature. Então, normalmente eu trabalho com uma solução única, então quando eu faço um deploy, eu acabo atingindo todos os clientes, mas de repente aquela feature está habilitada para um cliente só. Isso pode acontecer. Mas a Legal. arquitetura é uma só. Pô, legal, você já consegue meio que separar, né, por funcionalidade, né? Tipo um flag, feature flag. Interessante a pergunta, Caio, que eu vejo assim, né? Às vezes, eu mesmo já passei por isso, né? A gente está tão empolgado com uma prática ágil, né? O Scrum, o Kanban, a reunião disso, o artefato tal, que eu errei nisso, né? E às vezes a gente não percebe e acaba errando, que a gente olha a prática pela prática, né? Isso vai ser bacana. Quando é no nosso time, né? E aí entra o papel da liderança, você consegue inspirar o time entende, o time vai, né? Agora, quando é teu cliente externo, o trabalho é maior, porque às vezes é um contrato, né? E aí você não consegue fazer algo diferente do que um contrato de escopo fechado e tal. Mas, assim, o que eu sugiro nesse caso
talvez aí você tenha feito isso, mas eu acho que vale reforçar, que é o seguinte: a gente não precisa falar com o cliente um vocabulário que ele não entenda. Porque, assim, se a gente olhar para a essência da cultura de produto, né? Eu queria falar um pouco da cultura de produto, que eu acho que vai muito endereçar a tua questão. Vamos lá, comparando, né? A cultura de projeto eu tenho um time, né? Que captura lá o requisito, desenvolve, testa, implanta e fala, agora vai que o filho é teu. É um pouco disso a cultura de projeto, né? Uhum. E tem uma equipe que pensa, uma equipe que desenvolve, uma equipe que implanta e tem a equipe que mantém, né? Até brinco na agilidade pela metade, que juntou uma parte, mas deixou a parte de operação fora. Na cultura de produto, olhando para o teu cliente e para os seus clientes, se a gente enxerga que cada cliente, né, a gente vai entregar valor que resolva o problema do cliente, a gente começa de trás para frente, né? Então, não é a prática em si que vai trazer o valor para o cliente, né? Por si só. É olhar para o cliente, olha, pô, tem um jeito novo aqui, cara, que eu consigo, por exemplo, em vez de fazer um escopo fechadão, pô, cliente, eu consigo te entregar, fazer entregas parciais e contínuas. E tu já vai usando. Então, eu não preciso falar nada que eu estou usando Scrum, que eu estou usando, né? Eu falo, olha, pô, e aí, cara, eu acho que o melhor dos mundos, eu sempre falo isso com os meus times, a gente falar menos e entregar mais, no sentido de, em vez de prometer, eu vou fazer, cara, trabalha quietinho, né? Aí eu acho que vale para quem está aqui, dar uma refletida. Eu tive uma reunião hoje com o meu time, eu falei muito isso, né? Às vezes a gente fica pensando um montão de coisa. Pô, peraí, em vez de eu ficar pensando muito falando, deixa eu trabalhar internamente quietinho, entrega o valor. Aí o cara, caramba, que legal. Aí entrega o valor de novo. Aí daqui a pouco, quando ele pergunta, você fala, não, um jeito novo aqui que eu faço. E um exemplo bom, para cliente externo principalmente, né, Caio? É a analogia que eu gosto de fazer do almoço, aquilo, e do rodízio, né? Eu acho que eu não cheguei, não sei se eu cheguei a falar na turma de vocês lá no Bootcamp, mas é uma analogia que eu gosto muito. Vamos pensar assim, vamos imaginar que nós estivéssemos, né, presencial. Vamos pensar que não tivesse a pandemia e a gente tivesse nesse bate-papo aqui e a gente fosse do mesmo time comemorando uma entrega, né, de valor para o cliente. Nesse cliente que você comentou, Caio. Aí a gente tem duas opções de comemoração do almoço. A gente vai por um aquilo ou a gente vai pro rodízio. Aí vamos imaginar, não sei na cidade de todo mundo, vamos imaginar que um aquilo a gente gastasse, sei lá, R$30. E o rodízio a gente gastasse R$50, beleza? Qual a analogia que eu faço? Se a gente fosse por um aquilo, a gente só colocaria no prato que a gente precisasse, né? Porque eu estou pagando o quilo. E talvez eu comesse, sei lá, 300 gramas. Pô, agora se nós pagamos R$50, R$100, R$200 num rodízio, seja de pizza ou de carne, a gente não vai comer os mesmos 300 gramas, concorda? Uhum. Porra, a gente vai descascar, vai comer que nem um louco. É isso que acontecia, ou acontece no mundo tradicional. E trazendo para o teu cliente, ele vai falar assim, tô pagando, Caio, eu quero, me dá tudo. Ele não precisa. Tu vai entregar coisa que ele não vai usar. Então, eu considero que a cultura de produto verdadeira é essa. Eu não vou entregar um caminhão de coisa para o meu cliente só para dizer que eu entreguei, né? Eu vou entregar aquilo que traz valor. No caso do rodízio, vou falar um negócio que é meio chato aqui, eu já vi casos de rodízio de pizza, vocês devem ter ouvido falar isso, mas eu já vi acontecer, real, prático, né? História, né? Lenda urbana. A pessoa vai no banheiro, ela vomita para comer mais. Vocês já ouviram falar nesse negócio? É uma coisa insana, não é? Uhum. Eu já vi isso acontecer. A pessoa come, não cabe mais nada. Olha que papo de maluco. Uhum. Ela vai no banheiro, vomita, volta e come mais. Eu já vi pessoas fazer isso em rodízio de pizza. Olha a mentalidade. Parece loucura, mas isso acontece com um cliente. Ele fala, eu estou pagando. E acontece não só o cliente externo que você falou, né, cara? Acontece um cliente interno. Eu sou área de negócio, eu quero. E aí a gente fala do PO, coitado, o PO sofre pressão, né? Porque o PO, muitas das vezes, ele não decide. Né? Ele faz o ponto de contato com as partes interessadas, traz para o jogo e tem que negociar com o time. E o time, às vezes, fica meio que chateado com o PO, né? Porque ele quer colocar. Então, assim, só para fechar essa resposta sua, eu estou praticando muito isso com os meus times, né?
cara, vamos entregar diferente, vamos, né, trazer o cliente para o jogo, mostrar para ele valor. O exemplo do quilo e do rodízio, né? Olha como é que é difícil. Porra, se eu paguei R$ 100, tem comida pra caramba, tem sobremesa, eu vou comer, mas eu não sei, quer dizer, eu vou comer se eu não tiver consciência, é o seguinte, cara, quanto mais eu como, é pior, não é melhor. Olha que maluquice. Essa é a analogia que eu gosto de fazer. No rodízio, tudo bem, tá tudo pago, tá uma delícia, mas quanto mais eu como, só me prejudica. Só me prejudica. O escopo fechado, que o cliente pede tudo, só prejudica ele. Então, é o inverso, né? Se ele pode achar, não, eu vou aproveitar que o Caio está aqui, eu vou pedir tudo. Só prejudica ele, porque é mais complexo para administrar, né? É difícil. Mesma coisa, se eu vou no rodízio, se eu como o que realmente preciso para me satisfazer, melhor para mim, não fico pesado, não passo mal no dia seguinte, né? Só que isso é uma cultura, né, pessoal? Que o cliente não muda, estalando o dedo de Thanos, né? Não, é um trabalho de evangelização, a gente tem que convencê-lo disso e mostrar os benefícios, e não é um trabalho de um papo, não, é um trabalho que você vai mostrando o resultado, apresentando o benefício até que ele se convença disso. E muitas vezes, para um cliente mais antigo, é mais fácil, porque ele já tem uma relação de confiança estabelecida. Para um cliente novo, que não está acostumado com esse mundo da agilidade, é mais difícil você convencê-lo só na conversa. E aí você precisa ter jogo de cintura. Isso é uma grande verdade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Okay. Vou trazer mais questões aqui, Muniz, vou te explorar, já que nós temos aqui nossa 1 hora e o pessoal não está perguntando, vou perguntando eu. Vou te pedir conselhos para algumas pessoas que eu estou vendo aqui, que estão com a gente. O Weiner tem uma pergunta. Weiner, abre aí a sua câmera. Opa, boa noite, tudo bem? Falei certo o seu nome? Dá sim. É Weiner. Weiner. Falou certo, sim. Então, boa noite, pessoal. Eu estou migrando para a área de Product Owner. Atualmente estou estudando, fazendo curso para prestar um certificado. E tem algumas dúvidas assim, em relação aos conceitos básicos. E se o pessoal puder me ajudar aí, agradeço muito. E em relação à questão de gestão dos stakeholders. Existe uma maneira, assim, um modo que vocês poderiam dar dica assim, para poder saber melhor dizer não? Porque eu estava dando uma lida em diversas páginas, etc., outros profissionais falando que é muito importante, né, para o Product Owner saber dizer não. E existem muitas maneiras para isso. Eu fiquei um pouco curioso quanto isso. Falei assim, quais são as melhores maneiras para poder dizer não? Como é que eu poderia gerir melhor os stakeholders? Aí fica a minha dúvida. Excelente, excelente. Alguém quer comentar alguma coisa aí, pessoal? Eu fecho? Eu gostaria de comentar. Vai lá, Samuel. Inclusive, tem vídeo da gente lá no YouTube falando sobre isso, né, Caio? Uhum. Que a melhor forma é você usar a gestão baseada em evidências, né? Claro que você vai ter que ter todo o jogo de cintura com os stakeholders, e daí existem várias ferramentas que você pode aplicar. Por exemplo, existe mapa de stakeholder, radar e tudo mais, mas você não pode deixar levar apenas pela intuição, apenas pela opinião. Claro que ele tem toda uma bagagem, ele tem todo o histórico, ele sabe o que está falando, com certeza, mas você precisa fazer uma gestão baseada em evidências. Você precisa ter dados, você precisa ter insumos, você precisa saber qual é o direcionamento que aquele produto realmente vai tomar ou não. E daí existem várias ferramentas, você vai precisar de experimentos para poder direcionar isso aí. E, com certeza, essa é uma das atribuições mais difíceis que um product owner vai ter. É a questão de dizer não. Ele tem que saber dizer não na hora certa, para a pessoa certa, assim como ele também tem que saber dizer sim na hora certa, para a pessoa certa. E a melhor forma dele fundamentar a opinião, fundamentar o conhecimento dele, a resposta dele, através de fatos, através de gestão baseada em evidências. Foi até a palestra que eu trouxe lá na jornada da ação, semana passada. Excelente, excelente. Eu gostei muito, Samuel, você comentar isso. Eu queria complementar aqui o seguinte, o Weiner, né, pelo que eu entendi aqui, o Weiner que fala. Realmente, é muito mais fácil falar sim do que não, né? Se a gente pensar na prática, tirando algumas pessoas aí, que às vezes gostam de falar não de maldade, né? Não, e, né? Eu tô tirando essas pessoas. O mais normal
é a gente falar assim, até porque o PO, né? Até esse nome às vezes atrapalha, né? Dono do produto. Ele não é dono sozinho do produto, né, pessoal? Ele precisa dos stakeholders, ele precisa do time, ele precisa do cliente, que é um grande stakeholder, né? E aí, o dizer não, aí talvez, o Henrique, que você falou, talvez seja na hora do pessoal pedir novas funcionalidades, é isso? Colocar coisa no backlog, né? Isso. Tá, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo concreto aqui, e eu complemento, foi muito bem falado pelo Samuel, né? Eu acredito muito no que ele falou, né? Fatos e dados. A gente não pode ser eu acho, né? Tem que usar dados, a Adriana até colocou aqui, né? Aí você tem argumentos. Mas eu também gosto muito, além de usar dados e fatos e dados, eu gosto muito da comunicação direta, né? Porque às vezes as pessoas pedem e a gente não tem clareza do objetivo do pedido, né? E o PO, ele é um grande orquestrador de prioridades, né? E orquestrar prioridade, ó, o Davidson colocou transparência, isso. E aí, quando a gente orquestra uma prioridade, a gente está falando o seguinte: pode acontecer do time estar trabalhando numa coisa ou vai pegar alguma coisa que não é tão prioritária quanto aquilo que foi pedido, né? Então, fala não só por falar é ruim, mesmo que eu tenha lá fatos e dados, olha, isso aqui é importante e tal, mas será? Eu acho que vale a gente refletir. Será que esse novo pedido não é mais prioritário? Né? Como é que a gente vai saber isso? Perguntando ao stakeholder, né? Perguntando à pessoa. Então, eu gosto muito disso, né? Eu até uso uma frase que eu gosto, mais importante do que a gente saber o que o cliente quer é saber o que o cliente do nosso cliente deseja. Então, vamos pegar nesse exemplo aí que o Ender colocou, né? Alguém viu lá, eu até brinco na coisa da carteirada, né? Vai vir um diretor falar, não, tem que entrar, imagina, pressionando, porque a vida do PO é essa, né, pessoal? A vida do PM é essa. O pessoal pede crachá. Aí eu vou falar baixinho aqui. Eu, às vezes, dou crachazada lá no meu time, né? Seja na Sul-América, seja na jornada. Mas o que eu acho se você explica os porquês. Então, a minha primeira sugestão aí para você, a segunda, né? A do Samuel foi perfeita, né? Ter fatos e dados, né? Você já ter lá, você está munido de informações. E aí, com isso, você vai e pergunta para a pessoa, né? Qual é o objetivo, considerando entrega de valor para o negócio, né? O quanto aquilo vai trazer de valor para a empresa, né? Ou o contrário, se a gente não entregar aquilo ali, qual o impacto na imagem da empresa, né? Qual o lado negativo? Aí você vai olhar. E aí, você vai apresentar fatos e dados, que o Samuel colocou, balanceando para a pessoa, porque pode ser que o stakeholder não saiba, né? Que você já está trabalhando numa coisa que talvez seja mais importante do que ele pediu. Pode acontecer. Então, depende também de quem pede, né? Por exemplo, é um diretor. Será que esse diretor está preparado para ouvir um não? Porque também não adianta a gente aqui romantizar uma coisa, né, pessoal? E amanhã o Rainer perdeu o emprego dele, né? Então, vamos lá. Ele está começando nessa jornada. Então, Wender, eu sugiro você o seguinte, não é ter medinho do diretor, né? Não é isso que eu quero falar aqui. O cara é o diretor, tem um crachá pesado. Antes de falar não para ele, eu acho que o PO, eu gosto de dar um exemplo também do futebol, vai ter leitura de jogo, né? Imagina, começa o jogo. Aí alguém do seu time é expulso com 10 minutos de jogo. Muda o jogo, não muda? Não muda. Então, não vai ser uma recomendação que a gente vai seguir sempre, que está lá no Scrum Guide, né? Ah, não, o PO é que manda, define. Não, o PO, ele não define sozinho a prioridade, né? Ele tem que ter leitura de jogo. Peraí. Vou dar um exemplo aqui real. Vamos dizer que é um item de backlog de vulnerabilidade de segurança, beleza, pessoal? Isso é prioritário. Se for, alto impacto, né? Então, tem que entender, peraí, isso aqui, se não fizer, qual o risco? Cara, vai ficar exposto os dados na internet. Opa, isso é prioritário. E aí, o PO, nesse caso, com dados e fatos, como falou o Samuel, e também com essa leitura de jogo, ele fala, peraí, gente, para tudo. E aí, para fechar, para dar tempo para outras perguntas, é o seguinte, eu tenho falado muito isso, eu estou focando a minha carreira agora muito na liderança, né? Para papel de PO, PM, agilidade, DevOps e SRE. Está faltando isso no mercado. Porque todo mundo fala, PO, você vai lá, se vira. Mas o PO tem que ter habilidades de liderança.
saber inspirar o time, saber se comunicar. Nesse caso, eu vejo às vezes no mercado é muito triste, né? O PO fala assim, olha, gente, o diretor falou, tem que fazer, acabou. Não, esse não é o papel do PO, né? É falar, ô time, olha só, temos a seguinte situação, do mesmo jeito que o PO perguntou para a parte interessada e entendeu, ele precisa vender essa ideia muito bem vendida com transparência para o time. Não pode ser assim uma crachazada, entende? Wender, a minha dica para você prática é essa, cara. Se acontecer contigo, ouve direito lá o que quem pediu, entenda, pergunte, explique, reflita, aí vai para o time, olha, pessoal, chegou aqui isso, aí você tem que acreditar na parada, né? Ó, isso aqui é importante demais, por isso, explicar os porquês, né? Ó, por isso, isso. Então, com base nisso, a gente precisa rever nossa prioridade. Aí você joga para o time, entende? Não decide sozinho. Time, e aí, o que vocês sugerem? Vocês acham que dá para a gente trabalhar logo na próxima sprint? Precisa parar alguma coisa? Alguém consegue trabalhar? Entende? Não decide sozinho, até porque a gente falou aqui, não é uma hierarquia, né? Você vai inspirar o time a ele mesmo pensar. Pode falar, gente, vocês querem pensar, vocês querem refletir, amanhã vocês tragam uma solução. Entende? Eu gosto muito disso, né? Coloca o problema na mesa, explica, dá clareza e deixa o time trabalhar. Às vezes, o líder, ele só de não atrapalhar, ele já está ajudando, né? E o PO, ele é um líder, pessoal. Eu sempre falo isso. O PO não é um cara que está com o regulamento baixo do braço. Fala, tem que ser humano e vai lidar com outro ser humano. Tá bom, Wender? Eu acho que é mais ou menos isso. Entendi. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Mais alguma questão? Vou fazer uma provocação aqui para o Muniz. Muniz, nós temos aqui na nossa audiência, com certeza, muita gente que está fazendo transição de carreira. Tá? Então, muita gente está saindo das suas funções ali de analistas de sistemas, das suas formações tradicionais e ingressando na agilidade. E, com certeza, muitos aqui estão ingressando, buscando essa colocação dentro da área de PO. E aí eu queria te perguntar, que dicas você dá para o pessoal que tá fazendo essa transição? Qual é a bala de prata? Ou melhor, qual não é a bala de prata? Legal, Caio. Eu passei por essa transição, né? Legal até que eu posso falar algumas coisas que funcionaram para mim, quem sabe funciona para outras pessoas, né? Imagina que há uns 5 anos atrás, eu era aquele cara, trabalhava como gerente de projetos tradicional, IT, COBIT, BPM, tudo aquilo do mundo tradicional, né? Trabalhava e dava aula disso. Pensando especificamente no papel do PO, algumas coisas aí para considerar que eu acho que vale, né? É ter essa visão clara da mentalidade de ágil, né? Que é não mais fazer aquele plano perfeito para depois executar, né? É ter humildade que o mundo é tão complexo e o produto pode ser tão dinâmico, né? O cliente, que a gente não precisa ter todas as respostas, né? E no passado era vergonhoso com o gerente falar não sei. E o PO, ele pode fazer isso, né? Pensando aí, entender claramente a essência da agilidade, que não é velocidade, mas é adaptabilidade ao novo, né? Então, acho que é o primeiro pilar, ter essa essência da agilidade. O segundo pilar que eu entendo que é forte e pode ajudar quem está em transição de carreira é saber o seguinte, o PO tem que entender do negócio, né? Porque, assim, ele não trazendo até a correlação de gestão de projetos. Eu lembro que tinha uma discussão muito grande, assim, o gerente de projetos não precisa conhecer nada do produto do projeto, porque ele vai mais orquestrar. Mas no caso do PO, isso não é verdade. Ele tem que conhecer do produto, né? O ideal é que ele seja o especialista do produto, né? Ele pode ser, geralmente, uma pessoa que era analista de negócio e vira PO. Então, tem que conhecer do produto. Aí, até a pergunta do Enner, se ele vai falar com as partes interessadas, ele tem que conhecer do produto, né? Para ele argumentar. Então, conhecer de agilidade com um pouco de profundidade, conhecer do produto. A terceira coisa que eu acho que ele tem que investir muito em soft skill, né? Além de conhecer todas as práticas aí de produto, ele tem que investir em soft skill, comunicação, liderança, empatia, né? Solução de problemas, criatividade. Eu entendo que não é também de uma hora para outra que a gente aprende tudo isso, né? Mas eu sugiro fortemente quem está aí nessa transição de carreira pensar nisso, porque a gente tem agora aquele profissional, até o PO é um pouco disso, não tem essa coisa, não, essa não é minha parte.
O PO faz parte do time, né? Então, olha que interessante isso. O PO é o especialista no produto. Imagina que pode acontecer uma hora para ser entregue uma nova funcionalidade do produto, que é importante, o desenvolvedor naquele dia não está lá, ou a pessoa que coloca em produção. Se o PO conhecer um pouquinho mais do que o script dele, né? Se ele conhecer um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de... Não precisa ser desenvolvedor, entende? Mas se ele souber um pouquinho, ele pode colar do lado do time e começar a conversar, trazer ideias, né? Então, o vocabulário do PO, se é um produto digital, por exemplo, né? Ele não precisa ser o especialista em desenvolvimento, o especialista em qualidade, em DevOps, em Lean, mas aumentar o repertório, eu acho que é bacana para o PO. Entende, pessoal? Assim, você consegue falar de igual para igual, né? Com outras pessoas. Então, você fala de negócio, fala de tecnologia. Então, eu acredito assim, que na transição, se seguir essas regras, regra não, né? Essas recomendações aí, né? De conhecer a agilidade, conhecer o produto da empresa e investir em soft skill, eu acredito que esse PO que está em transição vai arrebentar, porque está fazendo falta nas empresas, né? Aquela mentalidade tradicional, não, minha parte eu fiz, agora é o resto. Só que o resto agora não é outro departamento, olha isso. Agora é o seguinte, se eu falo, a minha parte eu fiz agora não é comigo, eu estou dizendo o seguinte, o meu coleguinha do lado, que está na squad, que faz parte do meu time, ele se estrepa, é com ele agora. Antes era fácil, era o outro departamento que está longe, não tinha nem empatia. Agora está do lado, ou fisicamente, não é o caso, ou remotamente. Então, Caio, eu assim, acredito muito fortemente nisso, né? Eu vivi isso e eu ensino isso, né? Nas aulas, eu mentoro os meus times com isso. E eu tenho visto o resultado dessa maneira. Bem bacana, assim, acho que a soft skill é fundamental aí para que a coisa flua de uma maneira mais fluida mesmo, mais líquida, né, que a coisa não aconteça pela imposição dentro da profissão, dentro da agilidade como um todo, né, faz parte das habilidades necessárias para você lidar com stakeholder, para você lidar com o usuário, o PO vai lidar com o diretor, vai lidar com o usuário final, vai lidar com o desenvolvedor, ele tem que conseguir falar com todo o exército aí, não adianta ele só conseguir falar com uma ponta. Vamos ver se tem mais alguém aí querendo fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta. Opa, fala lá, A gente Samuel. estava com um grupo de PO, né, apresentando o material, e a gente estava debatendo sobre as posturas que um PO ele deve assumir, né? E uma das posturas é o PO experimentador. É aquele PO que experimenta coisas diferentes, que testa coisas no seu produto, para de repente achar ali novos caminhos no produto dele. E daí, o caminho que o debate levou foi que essa é a postura mais difícil de se assumir nas empresas hoje. As empresas, elas têm muita aversão à falha, tem muito erro, tem muito medo ao erro, né? Tem muito medo de liberar uma parte da energia e do esforço para você ser um PO experimentador. E daí, Muniz, eu queria ouvir de você, com a sua bagagem, sua experiência, que dicas ou que abordagens nós podemos usar para a gente ser esse PO experimentador, para a gente desenvolver essa postura de PO experimentador e poder, de repente, experimentar coisas novas, colocar coisas novas, né? E daí, um caso que eu levei lá para o pessoal foi até o caso do Uber, né? Que levava pessoas e, de repente, viu que existe uma oportunidade de negócio e também levar comida, né? Se o PO não experimentasse, se o PO não testasse, provavelmente não chegaria essa oportunidade de negócio. Eu queria ver que dicas e que abordagem você poderia sugerir aí, que você poderia trazer. Legal, Samuel, muito bacana. Ó, tem até um comentário aqui do Emerson Ricardo, muito bom. Essa questão do PO ser um bom negociador, né? Aqui também, ó, rapidinho, Ice lá, coloca aqui no finalzinho, né, tem que pensar em custo-benefício, risco, né, que tem a ver com essa questão da experimentação. Assim, eu até fiz um post hoje, depois quem quiser entrar lá no LinkedIn, Antônio Muniz, que eu coloquei uma foto, Samuel, que eu vou aproveitar para responder melhor para você na prática. A foto era assim, tinha lá 2 pessoas com uma cenoura, né? Aí a cenoura estava submersa na terra, beleza? Aí a primeira cenoura, aí tinha as folhas enormes. E a segunda cenoura,
é uma folhinha pequena. Então, imagina, a primeira cenoura. Para quem olhava, né? Tipo iceberg, né? Para quem olhava, a primeira cenoura era uma folha enorme. A segunda cenoura é uma folha pequena. Aí, olhando, né, de fora, pensando no produto, né, Samuel? Qual a cenoura de maior sucesso? A primeira, porque, pô, a folha é enorme. Só que o desenho ele é lindo, que o que vale não é a folha, o que vale é a cenoura, concorda? Aí embaixo mostrava o seguinte, aquela cenoura que estava com a folha enorme, grandona, parecia linda, ela era pequenininha. A outra cenoura que tinha a folha pequenininha, visível, a cenoura era enorme. Isso acontece em produto também, né? O visível é mais fácil eu manter o que eu tenho, que eu estou vendo o resultado. Porra, quando eu faço um experimento, o resultado pode demorar, mas pode vir algo enorme. Então, olha que interessante, parece que a gente combinou, né? Eu fiz esse post hoje na hora do almoço, que eu queria falar justamente disso, né? Às vezes, a gente fica muito limitado ao resultado que a gente tem. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá seguro, é o que eu vejo. Mas a gente tem que plantar uma semente que vai talvez ser muito maior. O exemplo do Uber que você comentou, né? Você flexibiliza. E aí, então, esse é a questão que eu fiz lá no LinkedIn, que eu acho que tem a ver com a tua pergunta. Mas eu queria comentar o seguinte. Se a gente não experimentar muito, né, Samuel, como você falou bem, a nossa chance de resultado é menor. Então, assim, é igual o planejamento. Antigamente, eu lembro que eu ensinava lá no PMBOK, gestão de projeto, é o seguinte, gente, vamos planejar muito para a gente ter mais chance de sucesso. Só que hoje, quanto mais eu levo tempo planejando, tem que planejar. Mas se eu demoro muito planejando, o risco é maior. Olha que maluquice, né? Antigamente, assim, quanto mais eu planejo, mais chance de sucesso. Agora é o contrário. Quanto mais tempo eu estou planejando e não estou experimentando, o risco é maior. Então, como é que faz para mudar isso? Né? A gente primeiro tem que conscientizar, né? Primeiro é esse, conscientizar. Falar, olha, se a gente não experimentar, o mercado está mudando tão rápido, o cliente não liga para a gente. Essa é uma coisa que eu uso muito nas aulas, né, Samuel? Você deve talvez lembrar, que é o seguinte, antigamente, se alguma coisa que eu fosse usar estivesse disponível, eu ligava para a empresa, olha, tá fora. Hoje a gente não liga mais, né? O Uber mesmo que você falou. Se tiver fora o Uber, eu clico em outro. Então, o Uber, ele, se não ouve o cliente toda hora, ele perde relevância. Então, no caso da experimentação, o que eu vejo? Eu vejo que a liderança, ela tem um papel primordial. A liderança tem que falar o seguinte, olha, vem comigo. Vem que eu vou confiar que vocês estão fazendo o seu melhor, né? O exemplo da cenoura. Imagina, o líder tem que confiar muito no time, né? Ele tá olhando 2 cenouras. Uma, porra, tá entregando muito resultado, é o dia a dia, grandão. Mas um dia a casa vai cair, porque embaixo aquele retorno é pequeno. A outra, não tá entregando nada agora. Tá pequenininho o resultado, né? Visualmente ou no curto prazo. Mas se a gente continuar, porra, a cenoura é enorme. Aquilo vai trazer um enorme resultado. Então, eu acredito que a liderança ela é fundamental, porque ela que vai tranquilizar os stakeholders, né? Que foi a pergunta do Ender. Que é o seguinte, peraí, gente. Porra, vamos investir em coisas novas. Aí a experimentação, né, Samuel? Aí vem a questão do fato dos dados que você também falou antes, que é o seguinte, a gente tem que experimentar pensando em validar e invalidar, né? E aí, quanto mais eu experimento, considerando que, igual startup, igual jogador de futebol, nem todos os experimentos vão dar certo, aí é o inverso. Eu tenho que aprender a experimentar muito, sabendo que eu vou errar muito, porque quando eu acertar uma, vai ser aquele cenourão, sucessão. Mas saber que nem todo. Então, a liderança, eu acho que tem que ser uma liderança executiva, né? Aí que entra o papel de negociador, que o Emerson falou. O PO, ele tem que ter condição de conversar isso. Se tem PO acima dele, se tem diretor, falar, olha, fatos e dados, cara, investe na gente, a gente vai tentar 10 vezes, 10 coisas novas. Porra, mas a chance de uma dar certo é grande. Se a gente não tentar nada, ficar com arroz com feijão aqui, um dia a casa pode cair. Então, eu concordo com o Dil, que é difícil. No meu time lá, sabe o que eu fiz, cara? Um exemplo que eu falei com o Caio foi o seguinte, eu não fiquei anunciando o experimento não, Samuel. Eu comecei a fazer em off com o time, entendeu? Gente, vai lá, experimenta uma coisa, experimenta outra. Trouxe resultado, a gente apresentava o resultado. Porque se a gente promete no início que está fazendo muito experimento, as pessoas vão ficar falando, cadê o resultado? Cadê? E aí vem a pressão. Então, se possível, a minha sugestão, pessoal, eu costumo falar o seguinte, todos nós hoje estamos a um clique de distância, né? Às vezes, a gente não tem que pedir permissão para ninguém, pessoal.
Cara, ninguém experimenta alguma coisa diferente. Olha, reflete, trouxe resultado? Faz de novo. Quando tiver uma consistência, aí apresenta, entendeu? Mas você fala, tá vendo aqui? Aí mostra. Aí já era, foi, entendeu? Já foi, ó. Fizemos isso, o resultado foi esse. Pô, aí a gente quer expandir, escalar isso. Aí precisamos de investimento. Com investimento, aí você escala. Então, acho que é muito isso, entregar resultado antes de pedir permissão, tá bom? Muito legal. O experimento também não precisa ser algo grande já de cara, né? Acho que também a gente tem muito essa visão de que o experimento precisa ser de cara algo já grande, né? Eu até abordei um exemplo que eu trabalhei numa startup e a gente tinha muito pouco recurso. Mas mesmo assim a gente ainda fazia experimento, né? A gente fazia com o que tinha, era de forma arcaica, a gente saía metendo log, por exemplo, lá dentro do código para ir vendo o que aqui, mas era uma forma de experimentar, que estava dentro do nosso alcance na época, a gente não tinha recurso, entende? Então acho que a gente pode também fazer pequenas iterações, pequenos testes, né? Pequenas experimentações. Acho que também é válido. Muito Ó, o bacana a que você resposta. falou é fundamental, né? Vamos experimentar e eu acho que vale. Ó, quem sabe, pessoal, fazer um desafio. Amanhã, por que não a gente experimentar? Vocês experimentar algo novo. E aí, como o Samuel falou, não vou experimentar um negócio que é crítico para a empresa, né? Imagina, um aplicativo lá da Sul América que, pô, é rede referenciada ou atendimento telemedicina. Pô, eu não vou experimentar ali, né? Pô, vou parar tudo. Não, eu vou experimentar um negócio que, se der ruim, ninguém morre. A jornada colaborativa foi isso. Primeiro livro, experimentei lá. Se não saísse, eu ia passar vergonha, só isso, entende? Esse cara prometeu o livro, não saiu. Aí a gente foi escalando um montão de coisas. Ao fazer as 32 salas, saiu um montão de coisa errada, assim, no sentido de resultado que a gente pensou, entendeu, Samuel? Você palestrou e tal, foi muito elogio que a gente recebeu de outros palestrantes, mas teve alguns problemas que a gente teve. Mas se a gente não faz, a gente não tem esse resultado, é ficar só pensando, e se? E se? É pegar um e se e colocar em produção, né? E aí, de preferência, como você falou, né, Samuel? Coisas menores. E aí o time começa a pegar confiança. E confia, né? E vai que vai. Bacana. Muito bom. Pessoal, nosso tempo está esgotando aqui. Alguém tem alguma outra questão a colocar? Eu posso caminhar para o encerramento aqui. O Muniz está aqui conosco, já comentou que está meio gripado também. Amanhã cedo ele tem outra live também. Temos que poupar a voz do nosso interlocutor. Alguém mais? Boa noite, gente. Estão me ouvindo, Leonardo? Boa noite, Leonardo. Eu só queria fazer assim, uma consideração que eu me senti muito parte desse papo, porque eu ingressei agora como PO, mas muitas vezes eu sou um pouquinho PM e, na verdade, da minha empresa característica, sem ser o projeto que eu estou alocado, eu sou um consultor. Então, eu sou consultor, trabalho alocado como PO, que às vezes tem a visão de PM, que faz daily ali com o pessoal do financeiro, do marketing, que ajuda a contatar influencer. Então, assim, eu me senti muito parte disso aqui, gostei muito das considerações que vocês fizeram, que não tem uma definição. É o que a empresa precisa, é o que está à demanda, então a gente vai se adaptando. Às vezes eu sou até um pouquinho SM, até Scrum Master. Então, assim, é muito legal isso, porque a gente navega entre áreas e aprende demais. Eu estou agarrado lá no Bootcamp também, viu? Obrigadão, pessoal. Só essa consideração aí mesmo. Obrigado, Leonardo. Excelente, Leonardo. Valeu. Obrigado pelo feedback. Legal, então. Muniz, queria agradecer demais a tua participação aqui com a gente. Aproveitar e avisar o pessoal que amanhã o Muniz estreia mais uma série de live, né, que é agora no papel inverso. Ele será inquirido pelos participantes, e a Carol, que participou com a gente lá na aula do Bootcamp, quem faz o Bootcamp, vai estar com ele lá amanhã, levando problemas reais para o Muniz resolver, né? Então, é um formato traga o seu problema, né, Muniz? Isso. E aí fica até o convite aí para quem quiser amanhã, 8h30, participar como ouvinte, mas também, quem sabe, alguns de vocês aí participar na live, me perguntando. E aí, por exemplo, o Leonardo, o Samuel aí, quiser, Adriano, o Caio já vai participar também. É só mandar mensagem para mim no LinkedIn ou no Instagram, Antônio Muniz, oficial no Instagram, Antônio Muniz no LinkedIn, e a gente agenda aí. Eu quero realmente, até falei para o Caio, né, Caio, quando eu te convidei agora, ao vivo aqui, rapidinho, antes de começar, gostaria o seguinte, de trazer problemas reais, né, para a gente discutir. A minha ideia lá é, em 40 minutos, ajudar de verdade um problema real da pessoa. E aí, quem tiver ao vivo, também ser contagiado com esse conteúdo, mais ou menos o que vocês já fizeram aqui hoje.
Muito legal, muito legal. Eu queria agradecer, Muniz, pelo seu tempo, seu compartilhamento aí de conhecimento, de vivência. Certeza que foi muito bacana aí para todos nós. Só enriquece a nossa comunidade, que nosso objetivo é esse, é levar conhecimento para a galera. E agradecer a participação de todo mundo aí.